Campina Grande, segunda-feira, 28 de outubro. Estamos iniciando o dia e a semana após as eleições. Precisamos de orar para que o futuro prefeito de nossa cidade, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, possa dirigir os destinos desta nação debaixo do temor e tremor a Deus. Logo mais estaremos ouvindo outra vez o pastor Antônio Júnior, e você também ainda ouvirá uma belíssima música interpretada pelo cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. A música Deus Cuidará de Ti. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, interpretando a música Deus Cuidará de Ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Forte opera a sua mão, que cuidará de ti. Dia Deus proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel da provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, Deus proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar, Deus cuidará de ti. Cada dia Deus proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará.
a prisão de Paulo como instrumento do avanço do Evangelho está justamente no versículo de número 12. No versículo de número 12, nós então, irmãos, podemos vislumbrar isso. Olha o que ele diz. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. Ele não está dizendo que é o que está acontecendo naquele momento, não. Ele está dizendo que tudo que aconteceu, o naufrágio, a víbora que picou ele, a surra que ele levou, as prisões, o abismo, o buraco que ele foi colocado, enfim, tudo tem contribuído. As visões que ele viu, passe a Macedônia, tudo tem contribuído para o progresso do Evangelho. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então, esse de fato é a primeira coisa que nós pensamos aqui nesse versículo de número 12. É que, de fato, a prisão de Paulo foi um instrumento para o avanço do Evangelho. E Paulo, ele quer que a igreja entenda que, apesar de sua situação aparentemente desfavorável, as suas circunstâncias têm, na verdade, contribuído. E ele enfatiza que sua prisão não é obstáculo para a obra de Deus, mas é uma oportunidade para espalhar o Evangelho. Fixe bem isso, meus irmãos. Essa percepção, ela é fundamental para orientar a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa devoção verdadeira ao Senhor. Ser crente, irmãos, vai além de qualquer status social. Ser crente é ter uma vida dedicada, consagrada ao Senhor, literalmente. E isso é incrível, porque Paulo, ele vê a sua situação como parte do plano soberano de Deus, onde as suas cadeias permitiram que o Evangelho alcançasse pessoas que de outra forma não teriam sido tocadas, como os guardas e outras autoridades romanas. Na semana passada, quando a gente estava lá no congresso, na Conferência Fiel, teve uma tarde que Águas de Lindóia fica a 10 minutos de Minas Gerais. E a 10 minutos de Minas Gerais tem uma cidade chamada Monte Sião. E lá em Monte Sião, o que eles mais fazem lá é roupa de fio, ele chama de tricô, né? Mas não é aquelas suéter, essas coisas. Eu estava com o pastor Lázaro, e a gente foi andando, eu estava procurando um suéter para mim, e ele para ele, porque lá é barato, a gente ia aproveitar. Aí a gente entrou numa loja e a gente procurou, e não tinha o suéter que a gente queria. Aí a mulher disse assim, olha, vá na Perfect, que lá você vai encontrar lá. Aí a gente pegou e foi, não encontrou, entramos numa galeria e de repente demos de cara com a loja. E quando a gente deu de cara com a loja, a gente entrou e tinha uma menina atendendo. E nesse atendimento, eu disse assim, como é que está a tua fé? Não tem nada a ver. Como é que está a tua fé? Aí a menina disse, não, eu sou evangélico, mas estou afastado. Aí eu disse, eita, agora. E aí eu comecei a ministrar o coração dela. E ministrar, dizer da importância dela fazer parte do corpo. Ela tinha sido de uma igreja, que eu não vou dizer o nome por questão de ética, a Universal do Reino de Deus. Ela tinha se decepcionado com aquela igreja. E tal, eu disse, não, mas aí lá vai eu. E lá para as tantas, ela falou, vocês são quem? Eu disse, nós somos pastores lá de Campina Grande, na Paraíba, a gente está aqui numa conferência, veio comprar um suéter. Mas Deus mandou aqui para falar com você. Ela se desmanchou e disse, Deus mandou vocês aqui hoje à tarde.
embora eu estivesse num momento bom, né? Porque fazer compra é bom, estava em uma conferência, mas o que eu posso extrair desse pequeno exemplo dessa tarde, irmãos, é que de fato, todas as circunstâncias da nossa vida nos leva a compartilhar do Evangelho. E para aqueles a qual Deus, com a sua misericórdia, escolheu. E eu tenho certeza que naquela tarde, Deus nos levou para aquela menina, para compartilhar do Evangelho mais uma vez. Orar pela vida. A gente parou lá a loja, eu vou orar por você, ela pode orar, a gente orou por ela. Ele agradeceu demais aquele momento. Então veja as circunstâncias, porque eu poderia muito bem entrar naquela loja, achar meu suéter, ir embora e já não falar nada. Mas Deus levou a gente a falar do Evangelho. Então eu entendo o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Porque poderia ser também numa cadeia. Eu poderia estar preso. Mas aquela prisão, sendo eu crente, eu ia ganhar os guardas, eu ia ganhar os outros presos, eu ia compartilhar do Evangelho às outras pessoas. Amém, meus irmãos? Se eu vou estar no hospital, naquele hospital, eu vou então conversar com os enfermeiros, enfim, as circunstâncias da nossa vida, elas servem para o progresso do Evangelho. Mas o fato é que nesse texto aqui, nós percebemos que Paulo, ele não se preocupa com o seu bem-estar, mas com a pregação do Evangelho. Nesse texto nós podemos ver que a visão de Paulo era de que o seu encarceramento não era uma derrota, mas era parte do plano de Deus para fazer o Evangelho chegar a lugares inesperados. A prisão de Paulo permitiu que o Evangelho alcançasse a guarda pretoriana, os da casa de César, mostrando que até em situações aparentemente adversas, Deus usa as circunstâncias para seus propósitos maiores. E a real intenção de Paulo, quando ele escreve a carta, era encorajar os irmãos da cidade de Filipos, daquela igreja, a terem uma perspectiva divina sobre as adversidades. Essa é a intenção de Paulo. Quando ele diz, olhe para as minhas cadeias, elas não foram uma derrota, mas elas foram uma bênção para a vida da guarda pretoriana. Foi uma bênção para os da casa de César. Então ele diz para aquela igreja, encorajem-se, porque a adversidade que vocês estão passando serve para o propósito maior, que é o propósito de Deus. E Deus trabalha para o bem e para o progresso do Evangelho. Paulo, ele tem essa certeza que Deus está no controle e que até mesmo nessa situação mais adversa estava sendo ele usado para promover os propósitos divinos. Aí ele diz àquela igreja, pensem assim também, irmãos. Pensem assim também, irmãos. Todas as circunstâncias adversas estão sendo usadas para promover os propósitos de Deus. Então, 3 coisas nesse versículo aqui eu ainda aponto. 3. A primeira delas, perspectiva sobre a diversidade. Aprender a ver a dificuldade da vida como oportunidade para testemunhar sobre a fé e para o crescimento do reino de Deus. Em segundo lugar, confiança na soberania de Deus. Ter confiança de que Deus está no controle de todas as circunstâncias e que Ele pode usar qualquer situação, mesmo as mais difíceis, para o bem e para o avanço do Evangelho. Mas em terceiro lugar, encorajamento ao próximo. Então, seguir o exemplo de Paulo, ele está encorajando os outros irmãos na fé, mostrando que as dificuldades não são um sinal de derrota, mas sim uma oportunidade para ver a ação de Deus. A gente não tem essa vontade, né? Eu quero ver a ação de Deus. Então olha para todas as oportunidades que Deus dá a você.
mesmo na oportunidade mais adversa da sua vida, mesmo no problema mais adverso da sua vida. Paulo está dizendo, olhe para a oportunidade de Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida, irmãos. Faz toda a diferença na nossa vida. Então, o que nós precisamos, irmãos, é viver a nossa vida através das lentes do Evangelho. Lembre-se, Paulo não está preocupado com a sua própria situação, mas ele está focado em como sua prisão está servindo para o avanço do Evangelho. Então, é preciso ressaltar que este versículo, ele demonstra a alegria de Paulo em saber que o Evangelho está progredindo, independentemente de sua condição pessoal. E a visão dele, a visão de Paulo, desafia todos nós a repensar como interpretar as nossas próprias circunstâncias. Essa visão de Paulo nos desafia a nos encorajarmos a confiar em Deus, na sua obra. Essa visão de Paulo nos mostra que o progresso do Evangelho é a prioridade de todo crente. E essa perspectiva deve ser adotada por todos nós. Deve ser adotada na sua própria vida. E essa abordagem, então, nos ajuda a entender que, mesmo em momento da adversidade, podemos confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem, e que o nosso foco deve estar no avanço do Evangelho, independentemente das circunstâncias pessoais. Agora a gente pula para o segundo ponto, que é o encorajamento dos irmãos na fé, mas isso eu vou pensar do versículo 14 primeiro. Nesse versículo 14 diz assim: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aleluia. Então Paulo relata que a sua prisão está resultando no avanço do Evangelho, de fato. Resulta no avanço do Evangelho. Exemplo, a guarda pretoriana, mas também o efeito na igreja é poderoso. O efeito no coração dos irmãos é poderoso, porque está havendo um encorajamento entre aqueles crentes para proclamar a palavra de Deus com mais ousadia. A coragem de Paulo diante dessa adversidade inspirou a igreja para não recuarem diante das dificuldades. Em Atos capítulo 4, versículo 29 a 31, a igreja primitiva, reunida, ela orou a Deus dizendo assim: Deus nos dá ousadia para proclamar o Evangelho diante da perseguição. E Deus respondeu, enchendo aqueles irmãos com o Espírito Santo para falarem com coragem. Olha o capítulo 4, 29 a 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, enquanto a igreja se reúne para orar para o avanço do Evangelho, Deus vai cumprir essa promessa a partir desse pedido que é baseado na palavra dele. Amém? Amém, meus irmãos? Há muito nós oramos, talvez você ore aqui por missões, nos cultos de missões, talvez você ore até sem fé. Mas Deus está escutando cada palavra, cada oração do justo.
E Ele está abrindo as portas. Agora mesmo, numa salinha aqui, está tendo um treinamento para as crianças evangelizarem outras crianças. Eu nunca vi isso. E quando eu chamei a APEC para vir para cá, para dar um treinamento, eu não sabia nem que era isso. Quando o pessoal chegou aqui para treinar, foi que me disseram: pastor, eles vão treinar a gente para treinar a criança, para evangelizar outras crianças. Eu digo: eita, marchei agora. A oração sendo o quê? Respondida. Anderson chega para mim, para o pastor Bosco, juntamente com Evelyn, a sua esposa: pastor, eu vou para a Espanha, eu vou morar na Espanha, vou trabalhar na Espanha. E abençoado, que pena, vamos perder um grande casal aqui, mas a gente abençoa a sua viagem. Pastor, mas eu sou formado no seminário. Deus respondendo às orações da igreja. E quando me veio uma coisa dessa da Espanha, eu nem tremi nas bases, porque a gente já está acostumado com o México. E olha que a gente enfrentou um pepino grande, não foi? E olha que a gente teve que descascar um pepino grande. E foi descascado, e está lá o pastor Sérgio fazendo um trabalho maravilhoso. O pastor Jacques foi lá visitar o pastor Sérgio, mandou uma mensagem para mim: pastor, o trabalho aqui está melhor do que o meu. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, que Deus usa a adversidade para promover o progresso do Evangelho. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, nós destacamos aqui como a experiência de Paulo serve como um testemunho poderoso de como a fé em Cristo pode superar o medo e encorajar os outros a permanecerem firmes em seu testemunho. A fé e a ousadia. A fé e a ousadia. A fé e a ousadia. Ela é contagiosa, amém? Amém, meus irmãos? Quando a gente tem fé, quando a gente é ousado, isso contagia as outras pessoas. Paulo está demonstrando isso. Essa fé de Paulo, essa ousadia de Paulo, essa coisa de dizer: gente, essa prisão aqui está sendo uma bênção, porque eu estou pregando para a guarda pretoriana. Aos irmãos: eita, então vamos também. Vamos fazer também. Por isso que eu não tenho dúvida, irmãos. Eu não tenho dúvida que quando a gente é ousado, quando a gente bota fé, quando a gente às vezes não vê nem o futuro, mas sabe que as coisas é de Deus para fazer, isso contagia. Oh, meus irmãos, vamos nos levantar, vamos contagiar um ao outro, meus irmãos. Amém? Olhe, aprende uma coisa: os líderes que estão aqui e os líderes que vão se levantar nesta igreja, quando os irmãos veem a firmeza de seus líderes em meio às tribulações, isso fortalece a sua própria fé e o compromisso com a missão. Eu não tenho dúvida disso. Os irmãos lá em Filipos olhavam o seu líder preso e olharam então para a fé e a ousadia dele e a firmeza dele e disseram: eu não abro não, eu não abro, eu vou também. Portanto, irmãos, nós precisamos definitivamente, irmãos, ser ousados de fato, como aqui o apóstolo nos ensina. A prisão de Paulo se tornou conhecida em todo o pretório, até mesmo entre aqueles que não tinham uma inclinação natural para o evangelho, como os guardas romanos. E isso nos mostra que quando somos fiéis a Deus, em meio às tribulações, nosso testemunho alcança pessoas e lugares que de outra forma jamais seriam alcançados. Mateus 5,16, Jesus nos instrui a deixar nossa luz brilhar diante dos homens, para que eles vejam nossas boas obras e glorifiquem ao Pai.
A presença de Paulo no pretório foi uma evidência da estratégia de Deus, que usou a prisão dele, o sofrimento dele, a tribulação dele, como uma plataforma para o avanço do Evangelho. A soberania de Deus sobre as tribulações fez com que Paulo reconhecesse que todas as coisas, inclusive as suas tribulações, de fato estão sob o controle de Deus. E Paulo confia nisso. Mas olhando para o versículo agora 13, irmãos, olhe comigo. De maneira que minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Aqui fica claro o resultado da aflição, da adversidade, da perseguição, sendo usado por Deus para o progresso do Evangelho. Paulo então testemunha para a igreja assim: gente, não se preocupem, Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle dessa situação que eu estou passando. Meus irmãos, o guarda veio hoje de manhã aqui, ministrei para ele e ele saiu marchando. Obrigado. Diácono de verdade, está vendo? Viu a situação do pastor? Trouxe uma aguinha. Vou fazer que não o pastor diz, né? Não que eu não estou dizendo que os outros não sejam, viu? Calma, não. Mas entende, meus irmãos? Que coisa maravilhosa. Irmãos, não se preocupe comigo, porque essa minha prisão aqui, os da casa de César, os serviçais, estão ouvindo dos guardas que vêm aqui, que aqui há algo diferente, que aqui há algo poderoso. Rapaz, vamos visitar esse Paulo, vamos saber quem esse Paulo é. Eu tinha certeza que isso acontecia. Talvez, irmãos, tinha guarda assim: ei, deixa que eu tire o quarto de hora. Eu vou lá tirar o quarto de hora. Eu quero ouvir mais o que Paulo está ministrando lá. Irmãos, a guarda pretoriana tiveram um seminário como nenhum outro teve. O professor era Paulo, aleluia. Diga aí, sentar lá na guarda com a espada, bem despreocupado, e ouvindo Paulo ministrar. Eita, aleluia, coisa linda. Aí a guarda ia lá na casa de César, a troca de guarda, assim: rapaz, hoje foi maravilhoso. Hoje Paulo deu uma palavra e foi profunda. Eu já entreguei minha vida a Cristo. A adversidade, a aflição de Paulo, servindo para o progresso do Evangelho e para alcançar novas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, à luz do exemplo de Paulo, nós somos chamados a ver nossas próprias tribulações sobre uma nova perspectiva. Em vez de vê-las como um impedimento, devemos reconhecê-las como oportunidades dadas por Deus para que o Evangelho seja proclamado. E ao aplicar esse ensinamento, nós podemos abraçar as tribulações. Entender que Deus pode usar nossas dificuldades para a propagação da sua mensagem. Diante disso, nós podemos também encorajar as outras pessoas, porque o nosso exemplo de fé vai inspirar outros a se tornarem testemunhas mais corajosas de Cristo. Isso faz com que também a igreja comece a testemunhar com ousadia, proclamar o Evangelho com confiança, mesmo na situação mais adversa. E também confiar na soberania de Deus. Saber que Deus está no controle de todas as coisas e está usando nossas circunstâncias para o seu propósito faz toda a diferença na nossa vida. Aleluia. Portanto, meus irmãos, ao sair hoje daqui, a minha oração, o meu desejo, é que nós possamos aplicar esses princípios em nossa vida.
e passar a olhar a adversidade, a aflição, as circunstâncias da nossa vida como um favor de Deus para testemunhar de Cristo, aonde quer que nós estejamos e como estejamos. Deus está sempre trabalhando, confie nisso. Deus está sempre trabalhando, mesmo em meio à tribulação. Mas Ele tem um propósito maravilhoso, tremendo, que transcende a nossa mente. O progresso da igreja, do evangelho, do seu reino. Amém, meus irmãos? Transformando a adversidade em oportunidade. Desejamos a todos um dia abençoado, que todos tenham uma semana debaixo das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Deus derrame luz, iluminando as decisões que você venha tomar durante este dia. E até amanhã.